Hoje nós vamos começar a falar de automação, né? Então, todo o que a gente veio falando até hoje, nas aulas anteriores, lembrando que está gravado todos os vídeos na pastinha, sensores, atuadores, válvulas, curvas das válvulas, os fundamentos, carta psicométrica, tudo que a gente falou, são os conhecimentos que a gente precisa deles acumulado para a gente chegar até aqui, para falar da automação e controle. Então, hoje eu vou iniciar falando de fundamentos de automação. Então, para quem está tendo o primeiro contato de automação, vai deixar de ser nebuloso a automação, vai começar a ficar menos abstrato. E do meio para o fim, a gente vai falar de controle. Aí fica um pouquinho mais pesado, exige um pouco mais da concentração de todos, mas é algo que a gente vai fazer de forma mais didática possível e simples para a gente entender e continuar nos desenvolvendo na área daqui para frente, tá ok? Então, eu vou iniciar com a apresentação, eu vou diminuir meu videozinho aqui. Muito bem. Então, essa é a minha apresentação que eu vou usar, lembrando que ela também está na nossa pastinha. Vocês podem baixar lá livremente. Hoje, o que a gente vai falar agora, nesse aqui, essa apresentação, na verdade, é um treinamento, a gente vai dividir em duas partes. Então, tem introdução, sinais de controle, controle de ambientes, e a gente vai parar aqui nesse controle de ambientes por hoje. E amanhã, no próximo treinamento, na segunda parte, a gente vai falar de automação de sistemas de HVAC, gerenciamento predial e integração de sistemas, tá? Então, tem bastante informação rica aqui. Esse aqui é o beabá da automação, a pontapé inicial. Vamos lá. O que é automação predial? É um edifício inteligente dotado de um conjunto de recursos para otimizar funcionalidades, conforto, manutenção, flexibilidade de uso, segurança e energia. Isso aqui engloba tudo que seria uma automação predial. A parte que nós vamos tratar aqui é a parte em verdinha aí da esquerda, que é Sistema Supervisor e Controle de Utilidades, que realiza o controle de instalações elétricas, como bombas, iluminação, refrigeração, aquecimento, instalações hidráulicas, medições de água, medições de gás, e controle de transportes verticais, que são os elevadores, né? E sistemas de segurança, à direita, tem proteção contra incêndio, intrusão, que é sistemas de alarme, monitoração visual, que é o sistema de CFTV, né? O circuito fechado de televisão. Então, na automação trata como a parte de segurança e a parte de controle de utilidades, que é a parte onde a gente está tratando nesses treinamentos. Claro que mais para frente a gente vai falar do incêndio, controle de acesso à FTV. Então, iniciando pelo sinal de controle, algo que a gente já falou bastante na aula de sensores, vocês podem lá procurar se tiver alguma dúvida, mas repassando aqui, na automação a gente divide entre entradas e saídas digitais e analógicas. Então, vamos gravar aqui o que é cada uma para a gente entender, tá? O importante é saber que sempre a gente ter o ponto de vista do controlador no dia a dia para saber o que é uma entrada ou uma saída. Claro que quando a gente trata de sensor é sempre falando de saída, porque ele vai informar um controlador, a saída dele vai ser ligada na entrada de um controlador. E no caso de um atuador, ou de um inversor de frequência, a gente está falando que eles têm entrada porque eles vão receber o sinal de uma saída de um controlador. Então, os tipos de sinais mais comuns são os analógicos, 0 a 10 volts, 2 a 10 volts, 0 a 20 mA, 4 a 20 mA, PT100 e PT1000 pouco usado na automação predial, e 20K NTC e 10K NTC e 20K NTC, que são bastante usados, que são sinais resistivos, né? E tem os tipos, outros que são mais raros, mas existem por aí, e cada fabricante está acostumado a trabalhar com padrão. Muito bem, então, sensores, por definição, aquilo que é passivo, que a gente falou no treinamento de sensores, são os PT1000, PT100, 10K NTC, 20K NTC e as suas variantes. Os transmissores é o que tem de saída de tensão ou corrente, os mais comuns 2 a 10 volts ou 4 a 20 mA. Muito bem, e os atuadores e inversores de frequência, eles têm entrada, pode ser de 0 a 10 volts, 0 a 20 mA, mas o mais comum e mais usado e preferível, 2 a 10 volts, 4 a 20 mA. E os controladores, ele tem todos, né? Então, em geral, os controladores DDC, que a gente está tratando aqui, eles têm entradas e saídas aí à vontade. Então,
o que a gente tem aqui são sinais analógicos, tá? Também sempre que a gente está falando de um sinal que vai dar um range ou de resistência, ou de tensão ou de corrente, que o controlador ele vai interpretar como 0 a 100% de alguma variável, seja temperatura, seja umidade, seja pressão, CO2, CO, e aí vai, qualquer grandeza. Pois bem. Ah, que bacana. Vamos começar aqui. Espera só um pouquinho aqui. Pronto. Pegar o lápis aqui. Muito bem. Então, a gente tem sensores, né? Alguns exemplos de sensores. Esses sensores com haste aqui são sensores de duto. Essa haste é introduzida num duto de insuflamento ou de retorno, de um fan coil, de um self, de um split, de uma máquina dutada. E tem também sensores que ficam na parede de um ambiente. Você vê que tem uma rodinha aqui que ele indica que ele tem ajuste de set point, o usuário pode escolher qual temperatura ele deseja no ambiente, e tem uma chavinha liga e desliga, ou de controle de velocidade de ventilador. Ventiladores pequenos, fancoletes, ou máquinas pequenas, aí, elas permitem que você tenha a velocidade do ventilador baixa, média e alta. E tem também o mesmo módulo de parede, na automação a gente chama de módulo de parede digital, o wall module, né, em inglês não vê o termo, que nada mais é que um sensor de temperatura aqui dentro, às vezes tem um sensor de umidade relativa aqui dentro, e às vezes tem um sensor de CO2 aqui dentro, você pode escolher um ou outro, várias variações, e o display ele vai indicar essas grandezas aqui, e você também tem os botões liga e desliga, ajuste de set point. Então, esses são sinais de controles analógicos que eles são ligados a um controlador, tá? Isso aqui não é um controlador, são só sensores. E os transmissores é o que eles dão o sinal de tensão ou corrente. A gente tem aqui um sinal de relé de corrente. Como a gente está falando de transmissor, seriam 4 a 20 mA, então ele vai informar qual corrente sendo utilizada por um equipamento naquele momento. Isso aqui é um sensor de pressão manométrica, a gente tem um sensor de pressão diferencial para ar, e tem um sensor, transmissor aqui, neste caso pode ser um sensor de CO2, umidade ou temperatura também, né? Lembrando que quando a gente chama de sensor aqui, seria só temperatura, porque ele é resistivo. Quando transmissor, aí sim pode ser umidade e CO2. E os atuadores, aqui a gente tem uma válvula esfera típica com motor atuador. Como a gente está falando aqui de sinal analógico, ela recebe um sinal de tensão ou corrente, e ela modula de 0 a 100%, de totalmente aberta, totalmente fechada, e modulando aí entre qualquer posição. O mesmo ocorre para as válvulas borboleta, aqui. Lembra que a válvula borboleta não tem uma curva muito boa, mas ela aceita o sinal proporcional e ela vai funcionar aí num controle de bypass, né? Um motor atuador de damper, que é o mesmo que a gente viu nas válvulas esfera, também recebe sinal analógico, 4 a 20 mA, e um inversor de frequência também recebe um sinal de 4 a 20 mA, 2 a 10 volts, e ele vai modular um motor de um ventilador de uma bomba de 0 a 60 Hz, 0 a 100% da sua capacidade. E os controladores têm saídas analógicas aí de qualquer fabricante, tipo tal. Nota que a gente tem módulos com sensores de parede, tem módulos com transmissores de parede e tem módulos controladores de parede. Então a cara deles é muito parecida, só que você tem que saber o modelo e a ficha técnica para saber do que a gente está falando, de um controlador, de um sensor, de um transmissor, que sensor que tem lá dentro, temperatura, umidade e tal. Muito bem, então esses são os sinais analógicos, né? Sinais digitais. São sinais de abre e fecha, digitais ou binários, tem fabricantes que chamam de binários, porque ele tem duas posições, aberto e fechado, 0 e 1, que a gente pode ver aqui no contatinho. Contato SPDT, é um contato que é o single pole, single true, um contato simples, um polo simples, contato simples, e aqui um contato duplo, single pole, double true. Polo simples, contato duplo. Ou ele está na posição fechado, ou ele está na posição aberto, né? Então, ele está sempre em uma das posições aqui. Ou ele está aberto ou ele está fechado, ok? Então, é um tipo de sinal que um atuador, por exemplo, se alimenta de um lado, ele abre, alimenta do outro, ele fecha. Nesse tipo SPDT, você alimenta, esse alimento ele vai abrir, você tira a alimentação, ele fecha, ok? Então, esse tipo de sinais são sinais digitais. E onde temos isso? Ó, lembra da que eu falei da família? Tudo que termina em ato
Contato seco é digital. Termostato, pressostato, umidostato. Aí que bacana. Então, isso é tudo sinal digital. E ele chama de saída porque a saída do termostato é digital. A saída do pressostato é digital. Por quê? Aberto e fechado, aberto e fechado. Pode ser um controlador de CO2, pode ser um detetor de corrente elétrica, aí sim o relé de corrente, que a gente está acostumado, ou sensor de corrente, uma chavinha de fluxo para ar ou para água, uma fotocélula, medidor de energia e muitos outros exemplos aí, desde que ele tenha um contatinho seco, SPST, SPDT, esse dispositivo tem uma saída digital. E quem vai receber sinais? Onde tem uma entrada digital? Um atuador de válvula on-off, por ser digital só tem duas posições, um atuador de damper on-off, um comando de ventilador, um comando liga-desliga, um comando liga-desliga compressor, ou um controlador programável pode receber um contato seco para saber o estado de funcionamento de um ventilador, de uma bomba, por exemplo, o status do equipamento. E um chiller também, informando o status aí, de funcionamento, o comando dele também num contatinho digital. Aonde a gente tem sinais digitais, aqui é uma chave de fluxo, nesse exemplo aqui é para água, num pressostato, diferencial de ar, tem um contatinho seco, um termostato, um sensor ou relé de corrente, outro termostato, esse aqui é um eletromecânico, esse de cima digital, um medidor de energia elétrica, saída por pulso, né? Então, saída por pulso são contatinhos digitais, cada pulso tem tantos quilowatt-horas de consumo, e um exemplozinho aqui de um sensor de iluminação, uma fotocélula, com contato seco. Quem recebe a entrada digital? A gente viu motores atuadores, em geral, e controladores aí à vontade, todos têm entradas digitais também. Pois bem, além de contato que a gente viu analógico e digital, de entradas e saídas, a gente tem esse controle que a gente também já acabou falando no treinamento, que são o contatinho float, né, ou modulante no tempo. Ele tem 3 estados, ele tem, por exemplo, aberto, fechado, e tem o contato vazio aqui, então ele consegue fazer uma resultante modulante para um motor atuador, por exemplo, ele fecha alguns segundos, abre alguns segundos, ele vai modulando, fazendo essa válvula ou esse damper ter uma ação proporcional, mesmo ele tendo um contato, aí 2 contatos secos, né? Então, lembrando a automação, quando a gente fala de controladores, automação, esse contato float não é o preferido, porque ele consome 2 saídas digitais, 2 DOs, né? Ele consome 2 digital output, então, geralmente o digital output falta mais do que analog output, saída analógica, então a gente prefere sempre usar um motor com saída de tensão corrente, 4 a 20 mA, 2 a 10 volts, para não consumir 2 DOs no motor atuador. Além do que a automação sempre tem aquela questão de sincronizar esse motor para ele sempre saber que posição que está e tudo mais. Então, não é muito... vamos dizer, é o queridinho de termostatos, porque o termostato é mais barato, o atuador também, mas na automação é preferível usar um motor atuador analógico. Tá? E protocolos de comunicação, a gente vai falar mais específico lá na frente, mas nada mais é o que você tem, é um conjunto de convenções, ou seja, regras, usadas para mover informações entre 2 equipamentos. Então, eu pego diversas informações, eu crio um padrão, crio uma regra, envio para outro dispositivo e ele vai ler a informação que está aqui, porque ele entende o mesmo padrão e regra, que a gente chama de protocolo, que é a língua que um controlador fala com o gerenciador fala com o supervisório fala com outros sistemas, ou até com outros supervisórios. Então, um protocolo de comunicação, que são os conhecidos aí, BACnet, Modbus, e Longworks, SMNP e outros, né? O BACnet e o Modbus, os mais difundidos aí. Tá? Avançando. Então, para deixar claro, isso é importante todo mundo gravar, saber disso. Então, aqui a gente pega um controlador típico qualquer, então, num controlador convencional. Estamos falando de automação predial, né? Então, a gente sempre vai ter as entradas analógicas, que é onde vão entrar os sensores, ok? Basicamente, os sensores. Sejam eles resistivos, tensão ou corrente.
As entradas digitais. Você está vendo que tem os termos entradas digitais, ou digital input, DI, a gente chama de DI, ou entradas binárias, as BIs, depende do fabricante. A Johnson usa o termo binárias, a Honeywell, por exemplo, usa o termo digitais, tá? As saídas digitais são usadas para comandos. Então, para comandar um liga-desliga bomba, um habilita chiller, um liga-desliga ventilador, abre e fecha uma válvula de bloqueio, tá? O que é tudo um estado ou outro. E saídas analógicas é o que vai modular um inversor de frequência, de 0 a 100%, modular uma válvula, modular um totador de damper, vai usar uma saída analógica. As entradas digitais, acho que eu pulei, mas elas são para pegar o estado das máquinas normalmente, o estado de uma chave seletora, se ela tem manual automático, se o ventilador de fato ligou, se uma bomba realmente está ligada, e por aí vai. O feedback de uma válvula se ela está aberta ou fechada, e todo controlador de respeito que se preze tem a comunicação, né? O backnet, o works, o modbus, que é onde eles vão ligar um no outro e até um supervisor, um gerenciador. Muito bem. Então, o que a gente sabe da automação? Que a gente tem que pôr os sensores, a gente tem que pôr os atuadores, a gente tem que pôr os comandos, e tudo isso vai consumir sempre uma dessas 4 entradas e saídas digitais e analógicas, né? Então, vamos ter isso sempre em mente, que a gente vai falar isso com naturalidade. Muito bem, está aqui eu abreviando. Nós, na Brata, a gente usa sempre AI, DI, AO, DO. Mas quando você vai pegar um memorial, um projeto de alguém, qualquer uma dessas siglas aí são aceitáveis, né? As entradas analógicas, entradas digitais, saídas analógicas, tá bom? E comunicação é sempre comunicação, ou com, back, enfim, comunicação não tem muito segredo. Então, só para a gente convencionar aqui as siglas do que a gente está falando. Muito bem, olha uma listinha de pontos típica aqui, tá? Então, a gente pega um exemplo aqui, uma máquina de ar-condicionado, um sensor de temperatura, ele é uma entrada analógica. Agora, a gente sempre vai tratar do ponto de vista do controlador, o controlador como sendo o centro. Então, para ele, um sensor de temperatura, ele precisa de uma entrada analógica para ler esse sensor. Um sensor de umidade relativa ambiente, ele também precisa de uma entrada analógica. O status de um filtro sujo, geralmente um pressostato aí, diferencial de pressão, lembra que terminou em ato, pressostato, ele é um sinal digital, ele vai ser interligado na entrada digital do controlador. E a gente sempre põe uma somatória numa lista de pontos, tá? Por quê? Porque a gente sabe que essa máquina ela vai consumir 2 entradas analógicas, 2 entradas digitais. Claro que isso aqui é um exemplo, tá? A máquina geralmente tem o comando, status de chave e tudo mais. A gente pode até praticar um pouquinho. Sensor de pressão diferencial, saída analógica, e aí, enfim, tem diversos sensores, ó, o comando de uma janela, que é uma maluquice, né? 6 saídas digitais, e aí vai. Então, vocês podem ver aqui o que é entrada, o que é saída, o que é digital, o que é analógico, e, olha que bacana, quando a gente tem uma lista de pontos, a gente tem o total aqui embaixo. Então, quando a gente sabe, por exemplo, que nesse quadro de automação vai ter 25 entradas analógicas, 2 entradas digitais e 5 saídas digitais, e 20 saídas digitais, a gente pode mencionar um controlador. Então, um controlador que tem, por exemplo, 10 entradas, precisaria de 3 controladores, aqui vai sobrar 5, é normal sobrar, né? Não é normal, por exemplo, colocar o ponto exato do que precisa, porque é sempre importante deixar 2 pontos de reserva, ou no mínimo do mínimo 1, porque se mudar alguma coisa na hora da implantação, ou logo depois da obra, ou até no meio da vida da instalação, esse ponto está disponível para usar, você não precisa pôr um controlador novo, às vezes você não prevê espaço no quadro por um quadro novo, por causa de um pontinho. Então, não é comum deixar o controlador, dimensionar ele com o número exato da necessidade de pontos na implantação inicial da obra. A não ser, claro, gente, foco comercial, né? Pressão de preço, não vai perder uma obra por causa disso, mas você tem que deixar ciente o cliente que ele está com 0 de reserva. Ele aceitando, ok.
Então, definidas entradas e saídas aí à vontade, vimos uma listinha de pontos, como ela funciona. Vamos agora falar de controle de ambiente, né? Então, para que controlar? Ambientes mais confortáveis, que é um dos fundamentos da automação, e o outro, economizar energia. Economizar energia não é um mérito natural da automação, não é algo que... Não existe uma automação que economiza energia, outra não. Ela já é otimização de recursos, né? Que é o número 3 aí. O número 3 é recursos humanos. Ou seja, ao invés de você precisar de uma pessoa para ligar e desligar as máquinas, está frio, desliga, está calor, liga, a automação faz isso para você. E aumenta o tempo de vida útil dos equipamentos, também é natural, porque ela vai fazer os equipamentos trabalharem menos, só nas horas realmente necessárias e nos set points, nos ajustes desejados. Tipos de controle. Tem o manual, dedo on, dedo off, é o dedo no botão, né? Dedo on, dedo off, que nada mais é que alguém passa ligando a iluminação todo dia, passa desligando, liga a máquina manualmente, desliga manualmente. Isso é sem automação, é um método de controle manual, né? É um interruptor da lâmpada da tua casa. E o eletromecânico, já um pouquinho mais elaborado, nesse caso é um termostato que ele não tem eletrônica dentro dele, ele é um controle que ele dilata o gás dentro dele, ele abre e fecha um contato, então ele é um controle simples, mas bastante utilizado aí até uns anos atrás, era o mais popular, e ainda existe e tal. E aí o controle eletrônico é quando a gente tem, de fato, um controlador, quando a gente fala em... Não está falando de automação ainda, controlador standalone, ou seja, um controlador pode ter entradas, pode ter saída, mas ele não se comunica. E controladores do tipo DDC, que é a fase que estamos aqui, a automação, de fato, é um controlador da automação. Então, quando a gente põe termostatos digitais no ambiente, a gente chama de termostatos e não de automação. Quando a gente está se comunicando e tem controladores, aí sim a gente fala que é um sistema de automação. Legal. O que é o DDC? Vamos esclarecer aqui, ó. DDC, Direct Digital Control. Isso é só uma definição para a gente saber claramente a diferença entre um DDC e um PLC. Claro que a gente vai ouvir muito falar em PLC, ok, aceito, mas a verdade é que um controlador desses que a gente usa, ele é um DDC e não um PLC. Tá? Qual a diferença? Um DDC, que é um controlador, geralmente utilizado na automação predial. Então, os fabricantes de automação predial, que a gente cota é sempre DDC, nunca é PLC. Tá? Possui funções pré-instaladas. Então, um DDC ele é feito para automação predial, ele é feito para ar-condicionado, ele já tem os bloquinhos lá para calcular entalpia, dew point, o PID de uma válvula, de um ventilador, programação horária. Então, ele já está todo pronto para automação predial e para sistema de ar-condicionado. Ele tem um tempo de resposta relativamente lento, comparando com PLC. Esse tempo de resposta lento, ele é mais do que suficiente para qualquer controle que a gente possa ter na automação predial, inclusive os controles mais rápidos, válvula de bypass ou controle de pressão com variador de frequência, o PI dele é mais que suficiente, né? Então, ele é relativamente lento em relação ao PLC, né? Não permite redundância, de fato, eu não conheço nenhum controlador DDC que permite redundância, mas ele atende todos os requisitos necessários da automação predial e ele é de menor custo. Um PLC, geralmente utilizado na automação industrial, possui menos funções pré-instaladas, então você tem que programar mais na mão mesmo, tem menos bloquinhos prontos, e não tem nada de automação predial no PLC. O tempo de resposta dele é rápido, então enquanto um DDC, um controlador aí que a gente está acostumado, ele vai ler um sensor, uma entrada, uma ou duas vezes por segundo, um PLC ele pode ler a cada microsegundo, milissegundo. Só um minutinho. Mas nos processos prediais, não é necessário, ele não precisa uma temperatura, umidade, não varia tão rápido
quanto num processo industrial, algo assim. Ele permite redundância, na automação predial, às vezes, pede, sim, farmacêutica e tal, mas os DDCs, controladores DDC não fazem, tá? Mais difícil colocar, aí tem que partir de uma solução industrial. E um PLC tem maior robustez, disponibilidade e performance, ou seja, ele é mais robusto, ele aguenta mais variação de temperatura, aguenta até níveis de sujeira, ele garante que vai funcionar com uma vida útil maior, ou seja, um DDC não, vamos dizer, não, é um processo que não dependeria ou de vidas ou de processos industriais, e um PLC você já pode colocar, ele tem certificações para isso, por isso que a gente não pode ligar um sistema de incêndio num sistema de automação predial, tá? O pessoal liga, mas não se deve, porque um sistema de incêndio ele tem as certificações dele, e todo o procedimento tem que ser pelo sistema de incêndio, e não passar por um controlador de automação predial. Então, quando alguém pedir, fala que não é o ideal, ele não tem as certificações, e você não pode garantir uma extração de fumaça num controlador DDC, quem tem que ligar a extração de fumaça, uma versão de escada, próprio sistema de incêndio. Passou pelo DDC, é um erro, porque se ele falhar, você pode ter perda material, pode ter perda de vidas, e você vai ver que você dependeu o teu processo todo de um controlador DDC. Não pode fazer isso, tá? Então, põe um PLC, não. Nesse caso, o próprio incêndio, ele tem recursos e dispositivos para fazer esse acionamento todo sozinho, sem depender da automação predial. Então, o PLC, ele costuma ser bem mais caro que a automação predial, por isso que a gente não vê fabricantes de automação industriais no mercado de automação predial, como a Allen-Bradley, a ABB, Rockwell, a própria Honeywell, tem área industrial e tal. Então, cada um na sua. Claro, quando a aplicação é muito específica, ou farmacêutica, ou um processo mais crítico, aí vai sim com PLC, mas 95% das aplicações vai tranquilo de DDC, vai atender muito bem. Então, quando chamam os nossos controladores aí, que a gente está conhecido de PLC, a gente fala ok, a gente entende, mas conceitualmente está errado, ele é um DDC e não um PLC. Ok, isso é uma curiosidade. Agora vamos iniciar, agora vai. Malha de controle. Então, assim, automação é tornar um processo automático, tá? Você tem a lâmpada da sua casa ali, que você entra em casa, liga o interruptor, acendeu. Não deixa de ser uma automação. Você fechou o interruptor, acendeu a lâmpada. Então, você tinha que rosquear a lâmpada toda vez que você quisesse ela acesa, né? Então, automação, tornar algo automático. Né? A malha de controle, ela é mais complexa, ela é para manter uma variável dentro de um valor desejável. Então, é isso que a gente vai tratar agora. Então, a gente está vendo aqui a nossa malha de controle, tá? Isso é uma malha de controle simples, é o que a gente vai usar daqui para frente para entender como funciona o controle, ok? Antes de a gente começar a falar como funciona cada um desses, vamos identificar quem que é quem, tá? Aonde está o set point? Para sair da matemática, do abstrato, né? Quem já viu isso na faculdade ou nos cursos aí já viu isso daqui. Mas para sair do abstrato, quem que é o controle, quem que é o processo, quem que é a medição, onde está a temperatura, onde está o set point. Então aqui, um termostato, por exemplo, o que está dentro do termostato da nossa malha de controle? Está dentro do termostato o próprio controle, que é uma equação matemática, o PID, né, proporção integral derivativo. Então, ele faz a conta para ele controlar uma válvula, um compressor tal. Mas dentro do termostato está o set point, porque a gente vai ajustar a temperatura que ele quer. Então, onde a gente vê set point está dentro de um termostato. A medição está dentro dele, porque dentro dele ele tem um sensor de temperatura aqui. E o controle é que ele vai fazer a continha matemática. Ele vai lendo o set point, ele vai lendo a temperatura, ele compara com o set point, e ele vai falar para uma válvula se ela tem que abrir ou fechar, para um compressor se você tem que ligar ou desligar. Então, essas três coisas estão dentro de um termostato. Olha que legal. E dentro de um controlador? O que está dentro de um controlador? Olha que bacana.
tá o controle e o set point, porque você põe o set point numa tela, na tela de um computador, do supervisório, numa tela gráfica, e ele faz todos os cálculos para a gente, para a saída para o nosso processo, porque você vai modular uma válvula, um compressor. Só que a medição não está no controlador, a medição está nos sensores aqui, ó, num sensor de temperatura, nesse nosso exemplo, usando a temperatura. Então, o termostato, ele abraça mais, porque ele ainda tem um sensor dentro dele. Um controlador não, porque ele fica dentro do quadro. Muito bem, então o papel de um controlador é set point e o loop de o controle em si. Aqui, quando a gente tem um ajuste de temperatura no ambiente, a gente coloca essa parte do set point para dentro do módulo de parede ali que a gente viu. Então, ele tem o sensor de temperatura aqui dentro, ele tem o ajuste aqui na rodana aqui do set point, então, o controlador, o nosso DDC, fica só com a parte do controle. Pois bem. Voltando aqui só para a gente relembrar, então a gente tratou dessa turma aqui, tá? E quem é o processo? Quem seria o nosso amigo processo? Olha lá que legal. Compressores, válvulas, né? O próprio chiller, uma bomba. Isso aqui é um self, né? Um motor autodor de damper. Então, o processo é o que vai intervir diretamente na nossa variável. Então, uma abertura ou fechamento de válvula, um liga e desliga compressor, vai intervir diretamente no nosso exemplo aqui da temperatura ambiente, ok? Pois bem, então agora a gente já sabe aqui quem é fisicamente cada um desses bloquinhos e redondinhos e quadradinhos. Vamos dar um exemplo prático. Olha que bacana aqui, né? Então, aqui a gente tem um ambiente, então a gente quer a temperatura controlada dentro do ambiente, ok? Então, vamos lá, sempre com a malha de controle na cabeça. Então, o sensor de temperatura, ele vai fazer a leitura dessa temperatura no ambiente e ele vai enviar essa informação para o controlador. O controlador vai comparar com o set point, lembrando que pode ser no próprio ambiente o ajuste do usuário, ou está lá no supervisório, ele vai digitar o set point, e ele vai saber, através da programação horária dele, se ele vai ligar ou desligar esse ventilador, e em função da temperatura, se ele vai ligar o compressor 1, ou os dois, ou nenhum. Ok? Lembrando aqui que aqui a gente tem uma tomadinha de ar externo, para jogar o ar nesse ambiente, e parte desse ar retorna para cá, e fica voltando para o ambiente o ar-condicionado. Então, aqui é um controle simples de temperatura, seria uma máquina de expansão direta aí, com 2 estágios de compressão, e o controlador decide, porque ele é o controle, quando vai ligar 1 ou 2 compressores, e o sensor de temperatura com o seu set point ou não. Ok? Então, na prática, nossa malha simplificada ali de controle, ela vai abraçar tudo isso aqui, né? O processo, o controlador, o sensor e o ajuste set point. Eu tirei o ventilador porque o ventilador não faz parte do controle, ele é simplesmente automatizado, ele vai ligar a tal hora e desligar a tal hora, ou ficar ligado direto, depende da aplicação. Muito bem, agora vamos lá. PID, né? Talvez eu tenha ouvido falar que o PID é o nosso proporcional, integral e derivativo, é o PID, ok? O que é esse monte de gente aí? Proporcional. Quando eu tenho um controle puramente proporcional, o que significa? É como se fosse uma tabela, né? Minha temperatura ambiente está 25 graus, eu desejo ela a 24 graus, e ela e o proporcional vai falar, olha, a diferença de 1 grau eleva meu processo para 50%. Acabou. É isso que um controle proporcional vai fazer. Então, a gente vai ter sempre, a gente nunca vai ter exatamente a temperatura, vamos sempre dar o exemplo da temperatura, tá? Mas serve para umidade, pressão, CO2, outras variáveis. A gente nunca vai ter o valor de temperatura que a gente quer no set point, porque ele é um controle limitado,
Eu já vou mostrar por quê. E no PI? Ó, no PI, eu já atinjo aqui exatamente meu set point. Por quê? Porque o proporcional integral, o que ele faz? Ele insere uma variável de tempo no controle. Voltando aqui no slide. O proporcional não depende do tempo. Se é 1 grau a diferença de temperatura aqui, e ele está na programação dele que ele tem que ir para 50%, ele vai ficar a vida inteira em 50%. Então, o PID, olha que bacana onde está a mágica na automação. Eu quero minha temperatura do ambiente está 25 graus, eu quero ela a 24, ele vai, por exemplo, abrir 50% da minha válvula de água gelada. Num controle proporcional, essa válvula vai ficar em 50% aberta a vida inteira. Só que se por algum motivo essa temperatura não baixar, porque equilibrou a temperatura, o número de pessoas ali tem um certo número de pessoas, está equilibrado, então ele vai ficar eternamente 50% aberto com 1 grau de diferença. É a temperatura que eu desejo? Não. Eu desejo o set point. Set point é ajuste desejável. Então, eu vou ter sempre 1 grau de diferença. Então, não está onde eu quero. Então, o PID veio resolver isso. O PID insere uma variável de tempo na conversa toda aqui. Ah, que bacana. E o que significa? Que eu tenho 1 grau de diferença no ambiente que eu tenho que reduzir. Ele fica a 50%. A primeira ação dele é proporcional. E ele fica perguntando para o controle, a temperatura já baixou? O controle, não. E agora? Não. E agora? Não. Ele fala, opa, então abre mais 10% essa válvula aí. E ela abre. E aí, baixou? Não. Baixou? Não. Abre mais 10. Abre mais 10. E aí, baixou? Ele fala, tá devagar. Tá devagar. Abre mais 10. Ele pode chegar a abrir até 100% da válvula, mesmo tendo só 1 grau de diferença de temperatura. Porque ele insere uma variável de tempo. É isso que o integral faz. Então, ele fica perguntando toda hora para o controle, e aí, controle, já tá baixando? Já tá chegando? Já tá chegando? Não tô, então vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. Então, quando chegar, ele vai, opa, já chegou? Chegou. Então, fecha a válvula, 0, ficou. E ele é legal, quando começa a abrir, ou começou a abrir muito rápido, ele, opa, tá muito rápido, já abre mais a válvula do que deveria. Então, o PID, o PI, ele é muito mais inteligente que só o proporcional. Por isso que todo controle eletrônico é PI, né? Proporcional, você tem um controle eletromecânico, que a gente vê lá, ele é puramente proporcional, P. Então, assim, na automação, quase sempre usa PI. A não ser que a gente vai controlar só a velocidade de um ventilador e tal. A gente pode ver isso depois. Mas para controle de variáveis, temperatura, umidade, pressão, é sempre o PI. E o PID? O D, ele insere o derivativo, tá? Nota aqui, ó, vamos voltar aqui para o integral. Nota que ele alcançou o set point em T6. No derivativo, ele alcançaria em T4. Então, o derivativo, ele é capaz de atingir o set point e manter e corrigir todas as variações mais rápido que o PI. Então, um PID, ele é mais, vamos dizer, ele seria melhor, vamos ver, em termos ideais, em termos acadêmicos, ele é melhor que um PI. Na prática, a automação predial para controle de ar-condicionado e utilidades não usa o D. Ó, que curiosidade. Não usa o D. Mas todo mundo chama de PID. Chama porque é o nome. Mas, na verdade, todo mundo só usa o I. O D, quando a gente programa, é sempre 0. Porque o D, eu brinco, eu falo que ele é o doidão. Ele faz muitas perguntas no intervalo curto de tempo. Então, voltando ao nosso exemplo lá, que está 1 grau de diferença de temperatura entre a que eu quero e aqui está, e o processo está em 50%, e ele já pergunta, já mudou não, já mudou não, já mudou não, já vai para 100%, vai para 100%, a temperatura cai muito rápido, ele logo fecha. Aí ele já fechou, ele agora tem que abrir, ele abre. Então ele abre e fecha muito rápido. É difícil estabilizar um controle PID, né? Então, porque ele existe, qual que é a prática, né? Vamos dizer, o mundo ideal, o mundo acadêmico, a gente pega nosso ambiente, né, no exemplo do controle da sala, a gente faz um modelamento matemático dessa sala, quanto de máquina tem, quanto de iluminação tem, quanto de pessoas tem, espessura da parede, qual sol que pega, incidência solar, clima, põe todas as variáveis lá, cria uma equação enorme. E a gente aplica as técnicas de PID, e a gente vai chegar exatamente no valor do erro que a gente quer, do integral, do derivativo, e a gente coloca na nossa automação, e esse controle vai ficar perfeito. Tá? Aí a gente tem
o bom inimigo do ótimo. Isso seria ótimo, só que não é prático. Num sistema de ar-condicionado, em que as pessoas dificilmente sentem meio grau de variação de temperatura, dificilmente sentem 10% de variação de umidade, tampouco a pressão, tampouco o CO2, então a gente não precisa desse nível de rapidez nas variáveis, mesmo num controle de válvula de bypass de uma CAG, ou de um variador de pressão de um secundário, não é necessário. O PI dá conta tranquilamente do recado. Por quê? Não se faz modelamento matemático em automação predial. Isso é feito em alguns casos na automação industrial. Na prática, como é que é? O técnico de automação, ele coloca valores empíricos lá que ele sabe que funciona para o erro e para o integral. Então ele põe lá, eu quero 2 de erro e eu quero um PI de 1000 segundos. A gente vai trabalhar essas variáveis na sequência. E isso geralmente estabiliza quase todos os ambientes. Se não estabilizar, ele vai ajustando o valor do I até ficar certinho aqui o set point onde quer, e aí ele acabou e vai para casa. Então, ele, ao invés de ele fazer um modelamento, equação, ele resolve isso em 5 minutos com um pouco de experiência, tá? Se você pegar um termostato eletrônico, você lê na ficha técnica dele, vai estar escrito sempre que é PI, não vai estar escrito que é PID, porque o D, a gente sempre põe ele em 0, acaba abandonando o pobrezinho do D aqui, porque se a gente ficar colocando valores empíricos para o D, dificilmente a gente vai conseguir estabilizar, isso aqui vai ficar instável, a gente não vai conseguir uma boa. Claro que se a gente conseguir, é o melhor dos casos, mas honestamente eu nunca vi um PID de fato sendo usado. Claro que você pode brincar numa obra, uma instalação e colocar um valor e hora ou outra acertar, mas não é comum e tampouco necessário. Então, o proporcional integral é o nosso dia a dia, é onde a gente vai funcionar. É uma equação matemática, ele está aqui dentro, tá? É o conhecido como algoritmo, né? Que é o nome chique aí para uma equação matemática, que é o que ele faz, ok? Deixa eu ver aqui, como a gente já está perto já do meio-dia, eu vou encerrar por hoje. Amanhã a gente então vai fazer a parte 2, a gente vai desenhar isso aqui no papel, essa malha de controle, vamos usar diversos exemplos, vamos praticar, tá? Colocando um valor aqui, vendo o que está vindo do ambiente, simulando quanto seria o controle, para a gente entender bem como funciona isso, porque essa aqui é a parte legal, isso é o que é controle, tá bom? Então a gente vai tratar disso amanhã, ok? Então vamos encerrar por hoje. Tem uma dúvida aqui. Existe algum caso em que é inevitável utilizar o PID? Então, Douglas, se você vai usar, por exemplo, você está numa indústria plástica ou numa indústria de pneus, que você precisa injetar o material a exatos 252,31 graus Celsius, você precisa, né? Você precisa saber exatamente, ter bem afinadinho, né? Mas eu encontrei uma vez um profissional da área industrial, já muitos anos de experiência, eu falei, que legal, na industrial vocês realmente calculam, né? Ele falou, não, raramente a gente calcula. Então, o pessoal, para os controles aí do dia a dia, faz de forma empírica e tem os valores na cabeça mesmo, tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta? Muito bem, gente. Então, vamos terminar por aqui. Hoje fazemos a parte 1, amanhã vamos fazer a parte 2, e a gente vai seguindo aí no nosso entendimento de automação e controle predial. Ok? Valeu, gente. Até